Você está com problemas? Conta para mim que não tem problemas. Vivemos em tempos de grandes problemas. A Terra tem sofrido muito desastres, como terremotos, tsunami, incêndios, inundações, vulcões, tornados, tufões, furacões e guerras. Estas coisas têm causado muitos danos à humanidade. E além disso, conflitos familiares e dilemas pessoais têm provocado medo e tristeza. Sem dúvida, o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Essas palavras estão escritas na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Pessoas que conhecem a Bíblia têm lidado bem com essas aflições. Mesmo assim, desejamos estar preparados para qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar, tanto hoje como no futuro. À medida que este sistema se aproxima do fim, é uma visão de que vivemos em tempos proféticos. Então surgem duas perguntas. Como podemos encarar esses desafios sem ser vencidos por eles? Outra pergunta é: o que nos ajudará a enfrentar com coragem os problemas atuais? Vejamos o que podemos aprender de alguns servos de Deus do passado que conseguiram enfrentar a vida com coragem, conforme está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Veja, por exemplo, o caso de Davi. Entre outras coisas, ele teve de suportar a fúria de um rei, ataques de inimigos, o rapto de suas esposas, a traição de seus próprios homens de confiança e a angústia emocional. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8 e 9, e capítulo 30, versículo do 1 ao 5. Os relatos da Bíblia sobre a vida de Davi revelam claramente a dor que essas aflições lhe causavam, mas elas não destruíram a sua espiritualidade. Cheio de fé, ele disse: ó Jeová, Jeová é o baluarte da minha vida. De quem terei medo? Essas palavras estão registradas em Samuel capítulo 27, versículo do 1 ao 5. Outro personagem foi Abraão e Sara. Passaram a maior parte da vida morando em tendas, como estrangeiros, em lugares que não conheciam. A vida nem sempre era fácil, mas eles enfrentaram coisas como períodos de fome e perigo,
de ataques de nações vizinhas, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10, e o capítulo 14, versículo 14 e 16. Como conseguiria? A palavra de Deus diz que Abraão aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazedor é Deus, conforme escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 10. Abraão e Sara focalizaram sem se deixar abater pelo mundo que o cercava. Outro exemplo é Jó. Jó sofreu pressões extremas. Imagine como ele se sentiu quando tudo na sua vida parecia dar errado. Conforme escrito no livro de Jó, capítulo 3, versículo do 3 a 11. Para piorar as coisas, ele nem entendia bem por que tudo aquilo lhe acontecia. Mas ainda assim, nunca desistiu. Ele manteve a sua integridade e fé em Deus. Leia o livro de Jó, capítulo 27, versículo 5. Que excelente exemplo a imitar. Considere também o exemplo do apóstolo Paulo. Ele enfrentou perigos na cidade, no ermo, no mar. Ele fala de fome, de sede, de frio e nudez. Paulo diz também ter passado uma noite e um dia no profundo, provavelmente por causa de um dos naufrágios que sofreu, conforme relatado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27. Note que atitude ele expressou depois que quase morreu por servir a Deus. Isto se deu para que tivéssemos confiança não em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. Ele nos resgatou e nos resgatará de uma coisa tão grande como a morte, conforme escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Poucas pessoas já passaram por tantas coisas ruins como Paulo passou. No entanto, muitos de nós podemos nos identificar com os seus sentimentos e obter consolo de seu exemplo corajoso. Deus é para nós refúgio e força, uma ajuda encontrada prontamente durante aflições. Isso está escrito em Salmos 46, versículo 1. Este refúgio que serviu para Davi, Abraão, Jó e Paulo, com certeza, o Deus dele é o mesmo, não que o nosso. E se for refúgio para eles, sem dúvida, o será para nós também. Pense nisso e amenizará os seus problemas. Tenha fé. Não deixe
que nada e ninguém abale sua fé. Sua fé é sua força, assim como foi a força das pessoas aqui mencionadas do passado. Até o próximo vídeo. E que o Deus de Abraão, Davi, de Jó e Paulo abençoe todos nós.